isso, já vamos diretamente para o nosso VT com o nosso grande convidado de hoje. Por favor. Da pena. No programa de hoje, um mestre na arte da ciência e política. Qual é o grande problema? Não tem uma resposta. Professor de relações. O cara também é fundador e diretor do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, o CEIRI. É simples, direto e objetivo. Aplausos para o grande comentarista, Marcelo Suano. Ó, o doutor aqui, ó. Doutor e mestre em ciências pela USP. Marcelão, mano. Bacharel licenciado em filosofia também pela USP. Internacionalista. E no jornalismo há 15 anos também. Professor titular do curso de Relações Internacionais do IBMEC em São Paulo. IBMEC. Foi cargos, muitas funções. Muito longo, muito longo. Currículo 3 páginas. Muito longo o currículo, ele ia ficar 10 horas aqui. Então eu vou apresentar aqui o nosso querido professor Marcelo Suano. Fala, professor, tranquilo e calmo ou não? Mais ou menos. Por quê, professor? Primeiro, pela responsabilidade de estar aqui, né? Imagina. Isso aqui é um canhão e tem uma notoriedade no país que é gigantesca. Eu espero contribuir com a qualidade do programa. Vou me esforçar. Só tem uma coisa no meu currículo que eu diria que talvez seja a única coisa importante. Eu consegui fazer a minha formação na USP e sou de direita. Sobreviveu. É difícil. É uma conquista. Então, conquista. mas esse negócio de direita e esquerda não está muito bagunçado? Não acho. Você acha que não? Não acho, não. Você acha que as pessoas elas já entenderam como funciona o... Há uma confusão que foi colocada propositadamente para tentar demonizar quem é de esquerda. Eu, particularmente, eu não acho que ser de esquerda ou ser de direita é doença mental. É uma perspectiva pela qual você interpreta os problemas da sociedade e apresenta uma proposta. Ora, uma sociedade saudável, ela coloca os dois lados fazendo perguntas sobre o problema e apresentando propostas. Sim. Por exemplo, tem perguntas que a direita nunca vai fazer. Tem perguntas que a esquerda jamais vai querer fazer. Agora, tem pilares, princípios de um lado e do outro. Por exemplo, para a direita é um pilar a liberdade e a propriedade. São dois pilares. A propriedade é essencial. Para a esquerda, a propriedade talvez seja uma causa dos problemas. Não à toa eles desenvolveram várias teses. Então você tem que colocar que, se você se diz de direita, por exemplo, você não pode dizer que Marx... Apenas um exemplo. Marx e Cristo estão do mesmo lado. Não estão. Um é uma coisa, outro é outra coisa. Mesmo por quê? Porque do princípio do materialismo marxista não pode existir a ideia de um Deus. Porque a ideia de um Deus é uma superestrutura, é a ideologia para garantir e fixar a dominação de uma classe sobre a outra. Por isso você não pode dizer, eu sou cristão e sou marxista. Não tem como. E a guerra? Tem um monte. A guerra pode ser de direita ou de esquerda, pelos blocos que estão lá definidos. Tem ideologia? Não tá... Qual guerra? A guerra, Ucrânia e Rússia. Guerra e Ucrânia? A guerra? A guerra é de direita ou de esquerda? Sem trazer muita polêmica, a questão dessa guerra. Essa guerra ela é muito mais fácil de você tentar buscar as razões dela do que se imagina. Primeiro, foi uma tese que a gente desenvolveu, na realidade uma metodologia durante um certo tempo, quando a gente dava consultoria de política internacional para autoridades, para tentar entender como que se fazia a política externa de alguns países. Então nós desenvolvemos uma metodologia a partir da perspectiva de jogos. O norte-americano sempre ele faz política externa pensando como um jogador de pôquer. Quando você pega o jogo de pôquer, você tá lá, tem escrito, lá você vê. O cara sabe o jogo que ele tem, mas ele não sabe o jogo que os outros têm. Ele age em função do nível do jogo que ele tem para tentar apostar. Qual é o problema dos Estados Unidos? Ele tem o maior jogo. Sim. Ele tem o seu Royal Flush, que é o maior, ninguém tem mais poder que ele. Por isso ele fica... Poder bélico, poder cultural. Ele fica blefando, por isso ele fica blefando. Os norte-americanos fazem isso. Como é que fazem os russos? Eles partem do princípio do xadrez. Mesmo tipo de jogo. Qual é a jogada do xadrez? Você lança uma peça, imagina várias respostas para aquele teu lance, imagina várias respostas para cada uma das respostas. Quem é o cara bom no xadrez? É aquele que conduz as ações do outro para que você possa dar um talho nele. Aí vem a novidade. Como é que os chineses raciocinam? E a gente vai tentar entender essa guerra a partir daí, tá? Como é que os chineses raciocinam? Eles raciocinam a partir de um jogo chamado Weiqi, que na Ásia é chamado Go. Que é o Go, que é a intuição, né?
xadrez chinês. Mas joga, é um tabuleiro branco, um tabuleiro não tem peça. Jogo difícil isso aí. Você vai ocupando as peças e ocupando os vazios de poder. Quanto mais tempo você leva, mais você pode constranger, ocupar os espaços para que o outro não ocupe. Olha que os chineses estão fazendo. É isso que eles estão fazendo no mundo. Onde tem vácuo de poder, eles vão lá e pá, colocam uma peça. Afeganistão. Saíram os americanos, eles foram lá, já reconheceram o governo do Afeganistão e falaram, a gente quer passar uma estrada aqui. E essa estrada, eu estou te reconhecendo. O mundo é obrigado a acatar. Eles foram na África. Ninguém quer cuidar da África? Eu cuido. Coloco a infraestrutura e vocês vão produzir para mim. E vai carregar. Mas é ruim pro africano, né? Pergunta pro africano lá. Vai lá na África agora. Mas aí... E pergunta lá pros africanos o que são os chineses. Mas aí, olha que coisa. Mas os chineses trouxeram desenvolvimento. Mas qual é a jogada pra gente entender essa guerra? Quando você vê a maneira como eles atuam, você tem que tentar entender também a forma como cada um raciocina para defender os seus interesses. Qual é o ponto de partida do russo, em especial? É a defesa e a segurança nacional. O russo raciocina a partir disso, sempre. E joga xadrez pensando na sua segurança. Quando a gente vê essa guerra ela começa em 14, depois vem a anexação da Crimeia, todo mundo constrange a Rússia e os russos passaram a se preocupar só com a sua defesa. Aí alguém vai dizer, pô, então você está defendendo os russos? Não, eu estou raciocinando como o Henry Kissinger, como aquele cara que escreveu o Choque de Civilizações, que eu não gosto da tese dele, mas o Huntington, e como um cara que foi o cara que criou a teoria da contenção da expansão soviética, chamado George Kennan, que foi vice-embaixador em Moscou no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e depois organizou tudo o que seria a política americana de constranger a União Soviética. O Kennan, em 97... ele escreveu um artigo que ele dizia assim, é uma grande bobagem você fazer a independência, a separação dos países da cortina de ferro e avançar a OTAN para as fronteiras da Rússia. Porque se você fizer isso, os russos vão atuar sempre na perspectiva da segurança. Então, mas isso os próprios países querem ocidentalizar, né? Você vê a Polônia. Mas a Rússia também quis. Hã? A Rússia também quis. A Rússia? A Rússia quis, inclusive, negociar uma entrada ou parceria com a OTAN. Isso antes de 2014. Não estou dizendo que os russos estão certos, que essa guerra está certa. Mas essa guerra é uma invasão e foi um ato de um erro gigantesco. Mas isso no Putin? Pelo Putin. Sim. Eu acho. Ali eles fizeram tudo errado para essa guerra. Não era nem para essa guerra ter acontecido. Eu vi muito recentemente o presidente do Brasil falou uma série de coisas muito estranhas, para não dizer Você acha que ele está bobagem. engasopado, professor? Já desfalou. Olha, já. Eu, né? acho eu acho que ele já perdeu as estribeiras. Ele não sabe mais o que ele fala, ele não sabe o que ele está defendendo. Aquilo que ele falou lá, que ele foi defender, por exemplo, a Rússia, ele defendeu a Rússia fazendo uma coisa que, por exemplo, o Bolsonaro não fez. Ele simplesmente defendeu a Rússia e ofendeu o Zelensky. O Bolsonaro, quando era presidente, o que ele fez? Eu, como Estado, sou contra a guerra. O Brasil vai lá na ONU e fala, somos contra a guerra e queremos pacificar. Mas, como governo, eu tenho que responder os interesses do meu país. Negociar. E não ofendeu ninguém. Exatamente. O Lula ofendeu todo mundo. Se você comparar a política externa do Bolsonaro com a política externa do Lula, que ele está tentando botar agora, Bolsonaro lembra o pragmatismo responsável do Ernesto Geisel, que dizia assim, o mundo mudou e eu preciso aumentar minha pauta de exportação. E eu vou ser pragmático porque eu não quero mais saber de ideologia. Eu tenho que resolver problemas do meu país. E foi. E aceitou a China, negociou com a China, aceitou a China no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E ele fez isso, Ernesto Geisel. O que o Bolsonaro estava tentando fazer? A mesma coisa. O que o Lula fala? Eu estou repetindo a tese do Getúlio Vargas, equidistância pragmática. O que foi isso? Década dos 30, época do nazismo e do capitalismo se batendo. O que o Getúlio Vargas fez? Eu quero botar a indústria de base no Brasil e vou negociar com qualquer um dos dois. Mas como que o Lula quer reproduzir isso? Ele está negociando com quem? Ele não está negociando com ninguém. O Lula está com a pretensão de se tornar uma personalidade capaz de fazer a paz no mundo para reivindicar o privilégio da paz. O Mandelinha. O que não tem ele acha que ele é um Mandelinha. Comparar. Ele achou. Isso não tem como comparar. Só um breakzinho rápido. É só para a rede Jovem Pan. A gente continua nas plataformas. O Dedê está lá no Leonardinho dele. Leonardo. E eu vou fazer um break rapidinho. O professor aqui, ó, é arroba o Instagram. Põe aí, ó. Marcelo Suano, para você acompanhar o trabalho do nosso querido professor aqui conversando com a gente. Vai lá, Reginaldo. Não. Marcelo.Suano. Pois não. Professor, tem uma questão monetária agora que a China está tentando impor o yuan como uma opção ao dólar. Qual que é a chance disso acontecer e até que ponto eles conseguem esticar essa corda
para usar yuan. Por exemplo, no Brasil, tem a China como principal parceiro, assim como outras nações. Mas está longe de ser uma substituição ao dólar, no meu entendimento. Queria a sua opinião. Eu fico honrado, você que é um economista renomado, fazer uma pergunta dessa para mim. Você é cientista, mas se a gente pegar e olhar da perspectiva, o dólar como reserva financeira ocupa 50%, quase 60% no mundo. Sim. Você não vai substituir de uma hora para outra. Como reserva, sem Isso chance. é besteira. Agora, o que eles estão fazendo é tentando responder à lógica de que o mundo tem que ser multipolar, com vários núcleos organizando o sistema internacional. Isso não é a perspectiva dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Que ele prefere, da perspectiva americana, ter os Estados Unidos como um grande guarda-chuva, porque ele carrega os valores ocidentais. Agora, fazer isso está a reboque do que a China deseja. Não estou dizendo que os chineses são maus, não. Eles estão pensando nos interesses dele. O problema é que nós não estamos pensando nos nossos. E a gente está caindo nessa jogada. Soberania, né? A gente não está. Então, mas país pobre não tem como pensar em soberania. Porque sempre você vai ser pau-mandado. Mas aí é o detalhe, isso é genial. Da lógica do sistema internacional, quem faz relações internacionais são os grandes, os que têm poder. Sim. O problema é perguntar o que é o poder hoje. Quais são os elementos que configuram o poder hoje? Houve época que era só fazer a guerra, depois ter economia para sustentar a guerra, depois se inserir na cadeia produtiva global, depois, além disso, ter capacidade de mediação, agora ter ciência e tecnologia. O Brasil, por princípio, ele é riquíssimo. E o Brasil tem peso no sistema internacional. Por isso, tem sentido o Brasil querer fazer alguma coisa. Agora, a questão maior é como é que a gente vai querer fazer alguma coisa com um indivíduo que não sabe defender os interesses brasileiros? Pois é. Está mais preocupado com ele próprio. Eu vou jogar um veneno. Olha que coisa curiosa. Então, mas isso aí, se você pegar a história do Brasil, você entende. Aí você fala, isso aqui nunca vai dar certo. Feito Você pega a história. Não tem a menor chance. Não tem, sociologicamente. Professor, você sabe. Você pegar a história do Brasil, qualquer livro aí, pega aí qualquer livro, História do Brasil. Tem lá do Peninha. Sim. Que o Peninha os caras não gostam, mas é bom o livro do Peninha. Tem livro do Celso Furtado também. O livro do Peninha é bom. Você pega o livro, você vê a história do Brasil e fala, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Mas é que tá o detalhe. Não dá certo por causa do nosso sistema político. Que é uma tese que eu tenho defendido há 18 anos, fazer uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, com constituinte separado do Congresso Nacional, eleitos e escolhidos, tendo 1 ano a 2 anos para refazer o sistema político brasileiro e renunciando a participar do processo político durante 8 a 10 anos, por 2 ou 3 mandatos. Ou seja, que esses caras vão lá para pensar um novo sistema. Porque esse sistema que a gente tem é uma esculhambação. Basta que ver a deturpação da democracia que eles fizeram, que está na primeira parte desse livro aí. Que aqui, ó. Eu tento falar sobre o conceito de democracia. Então, mas o Hugo Chávez, o grande Leonardo Chaves foi mudar o país. Então, quando foi? Foi 2006, né? Ele começou em 99. Então, mas ainda era Venezuela velha. Aí ele foi mudando. 2002 tentaram um golpe contra ele. Isso. Ele armou o povo. A política de desarmamento dele, que ele diz assim, não, que o povo está armado. Nas periferias. Não, ele armou para enfrentar os militares e depois não soube como retirar as armas. Em 2006, o partido dele, que era o Movimento Quita República, ele fundiu e trouxe um novo partido, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Isso, que aí ele muda o país, faz a Constituição dele e aí tá lá até agora. Olha que coisa. É uma boa ideia pro PT fazer isso. Se tiver a curiosidade, deixando algumas partes datadas, porque esse livro foi escrito em 2019, eu escrevi esse livro em 16 dias, foi numa porrada só. Peguei artigos que eu tinha escrito tem algumas coisas que são datadas nele, mas se você ler, você vai ver que, de repente, a capa que aí está era melhor a capa antiga que eu queria, que era a mão do Hugo Chávez em forma de passarinho e uma fila de presidentes latino-americanos sendo ungido por ele. Se você ler, inclusive a crônica da violência e como que eles foram usando estratégias, tem uma parte aí que eu digo assim, fraude às eleições, vença por uma pequena margem de votos e diga que foi real. Só que eu falo quais foram os passos que eles fizeram, incluir fusão de urnas, fusão de sessões eleitorais, fusão de tudo, para evitar ou para garantir a manobra que daria a reeleição do Chaves em 2012, por exemplo.
Quando você pega a engenharia institucional que foi criada, você vai olhar, meu Deus, eu estou falando de vários países da América Latina, não é da Venezuela. E quando eu escrevi olhando para alguns países, não foi só para Venezuela. Caramba. Eu fiz uma pesquisa com vários jornais, eu usei várias técnicas e metodologias para que eu não pudesse ser incriminado ou falar, você não pode provar isso. Inclusive, até com documentos oficiais do governo venezuelano. Mas isso aí é quase a mesma metodologia que você pode identificar em vários países, dentre eles o Brasil. Caramba, aqui, ó. Viu? Mas os caras também não eram aqueles Caldeira lá, né? Era o Caldeira lá. Também era tudo, mas não era como é esse sistema aí, né? A Venezuela antiga, né? As direitas roubam, mas não roubam desta forma, né? Organizada. Porque esta forma de se roubar, a esquerda... Ela é uma indústria. É uma indústria muito roubo. Tem Caldeiros, é um monstro. É uma indústria vital. É tipo um Paulo Maluf. É verdade. Um viaduto. Mas essa aqui é um negócio profissional. Olha que coisa curiosa, que aí eu vou voltar àquela questão do sistema político e falar da Reconstituinte, mas antes você falou, é como você sair de um punguista no meio da rua para ir para o crime organizado. Deixa eu contar um fato. Eu fui aluno de um guerrilheiro. Lá na USP. Ser aluno de um ex-guerrilheiro. E ele uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, cara, eu fui preso e fiquei na cela na época quando a gente estava fazendo a militância. Naquela época, me convidaram para eu participar e fazer a organização junto com aqueles criminosos que estavam presos ali, para nós organizarmos e tentarmos trazer eles para a revolução. E eu dei a seguinte resposta, não vou fazer isso, porque vai ser muito mais fácil nós virarmos bandidos do que eles virarem revolucionários, porque eles não têm consciência. E o pior, depois que eles aprenderem, eles podem criar sistemas para tomar conta do Brasil. E se eles contaminarem a esquerda, esse sistema vai se espalhar para o Brasil inteiro. E hoje? Sim. Isso ele me falou em 2005. Então, mas por exemplo, o PCC, ele cuida, ele faz... Ele paga a faculdade. Sim, forma advogado. Forma advogado. É isso aí. Ele cuida da turma. Ele vai formando político. E vai tomando conta. Olha, mas aí a gente perigoso isso aí. O nosso sistema permite isso. Nós temos um sistema político cuja relação de peso e contrapeso entre os poderes é totalmente destruída pela forma como foi estruturado, pela forma como é colocado. Por exemplo, você não pode ter um Supremo Tribunal Federal que seja Corte Constitucional e Corte Recursal. Não pode ser o último recurso. Tem que ser apenas constitucional. Quando você faz isso e coloca um penduricalho tolo, que é o foro privilegiado, o que você faz? Você está dando para o Supremo uma capacidade de estar negociando com todo mundo. E é o que fez. Mas aí o Supremo é criminoso? Não. Ele está usando as regras que ele tem. Qualquer um faria isso com essas regras, você tem que mudar. E tanto que quando a gente começou a defender a tese da Constituinte, eu peguei um trabalho de dissertação de mestrado de como convocar isso, que foi feito por um jurista chamado Armênio dos Santos, que foi secretário da Habitação do Rio Grande do Sul. Como que a gente pode convocar uma Constituinte? Então ele defendeu no mestrado dele essa convocação. Como que seria possível fazer isso sem ter rupturas? E como que poderia ser reorganizado. Mas é o nosso sistema é podre, ele não presta. Esse sistema que está aí é o que há de pior que poderia ser. Que é essa Constituição aí do... Como é que ele chamava, o nosso querido... Ulisses Guimarães. Povo brasileiro! Esses caras tinham um discurso bonito. Essa Constituição é uma porcaria, com todo respeito. Ela tem elementos do Estado Democrático de Direito, então, mas o sistema que ela criou não presta. Mas ela foi uma Constituição feita depois da ditadura. Era uma comemoração. Era uma democracia. Era uma festa. Tinha show. Posso fazer um comentário? Aí tem muito direito. Posso fazer um comentário sobre isso? Ela veio a reboque de um período que foi um estado de exceção. Alguns falam que a ditadura teve um momento de ditadura, sim, e teve um momento de muita violência. Isso ninguém pode descaracterizar. Mas ele foi... quando as pessoas falam do período de 64, foi como se 200 anjos tivessem caído do céu com uma ideia clara na cabeça de que vão sacanear com o Brasil inteiro. E não foi isso. Os milicos, está falando? E não foi isso. Foi um conjunto de elementos que foi se juntando até que chegou um momento que, quando você vê como começou o golpe de 64, e foi golpe mesmo, não adianta dizer que não, todo mundo imagina, não, os militares estavam articulados. Não foi isso não. Os militares foram pegos de surpresa quando o general Mourão, o Mourão da época, ele simplesmente aloprou.
porque ele viu uma reunião do João Goulart com os sargentos rompendo a hierarquia e disciplina. Aí ele pegou, foi dormir, a história conta assim. Ele foi dormir, acordou durante a madrugada, colocou o uniforme, a esposa perguntou, por que onde você vai? Vou derrubar o Jango, porque agora não tem mais jeito. Aí ele era general de divisão, ele não era nem general de exército. Quando ele chegou para falar o que ele tinha feito, simplesmente o Costa e Silva, que era o general mais antigo do exército, ou você se vai, ou então você está na compulsória, já fez o que tinha que fazer. Aí eles foram atrás de como dar continuidade e restaurar a democracia. Aí vieram as reações e eles foram aumentando. Então, mas quem porque reconstruiu a democratização foram os próprios militares, a partir do Geisel. Sim, então, mas ali ou ia ser uma ditadura de esquerda ou de direita, naquele período. Naquele período, basicamente, era isso. Ou ia ser ditadura de todo jeito, né? Tanto que os militares dizem assim, nós almoçamos eles para não sermos jantados depois. Porque eles iam ser jantados, isso estava muito claro. E ali foi muita confusão, eles tentaram verificar, tanto que eles foram na Escola Superior de Guerra para buscar um modelo de democracia, porque a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, ela estava desenvolvendo uma doutrina de desenvolvimento e segurança que tinha como pilar a democracia. Eles convidaram o Huntington para vir aqui no Brasil, já na década de 60, para dizer como que ia ser redemocratizado o país. Mas foi enrijecendo. Quando chega com o Geisel, agora não dá mais. A gente tem que fazer a transição, ou seja, redemocratização lenta, gradual e segura, porque a gente tem que controlar a extrema-direita e temos que controlar a extrema-esquerda. Por isso que a redemocratização foi feita pelos militares. Só para fazer não vou fazer uma propaganda, claro, mas eu vou ministrar um curso sobre o pensamento militar brasileiro, exatamente, o que é o pensamento militar brasileiro, o que é essa tese do poder moderador, qual é a história de construção do Exército, como que eles participaram de 64, onde foram os erros e acertos da perspectiva estratégica. E qual é a relação civil e militar de hoje, para entender, afinal de contas, a confusão que o pessoal faz quando traz o artigo 142. Professor, posso fazer uma pergunta? Não, peraí, Gordão, peraí, calma, lasanha. Vai estar lançado para junho, para maio, a gente está lançando. Eu queria saber o seguinte, meu querido professor, eu sei que você manja muito, que é o seguinte... O brasileiro, a gente nunca teve esse espírito muito patriótico. Por quê? A gente não tem heróis patrióticos. A gente tem o Duque de Caxias, tem outro. Você não tem muito... Simão Bolívar. Você não tem muita estátua na rua. Referência. Patriota, de guerra, tal, não sei o quê. Mas o que me preocupa... Estados Unidos. Estados Unidos ganhou 2 guerras. Ganhou a primeira, participou da primeira na vitória, ganhou a Segunda Guerra Mundial, pô, são os caras que coloca a bandeira. Vencedor, tem know-how. É vencedor. 30% dos americanos hoje não se preocupam com patriotismo, não são mais patriotas, querem que se não tem mais bandeira em casa. Não tem mais bandeira, eles querem que se dane. Esse fenômeno é o quê? É a rede social, é que mudou mesmo, é que vai ser assim... É que a gente não vai ser patriota com essa globalização. Por que acontece isso? E isso enfraquece os Estados Unidos, né? Divide, pelo menos, o americano, né? Que é um cara que sempre foi... Né? Teve orgulho. Cara, maravilhosa essa questão que você colocou. Tá vendo, Gordão? Maravilhosa. Olha que pontual. Eu vou te dizer por qual razão. O que aconteceu do século XX? No século XXI. No século XXI, você teve tecnologia que capacitou as pessoas a terem maior autonomia. Ok? Poder individual. Poder individual. Eles conseguem fazer um monte de coisas sozinhos. Eles não precisam mais dos outros para poder viver legal. Por qual razão, por exemplo, você tinha aquelas vendas de beira de esquina e hoje você não tem mais? Foi a tecnologia. Sim. Como é que a tecnologia fez? Criou o supermercado, porque inventou a geladeira, a partir daí você não precisa mais do supermercado, da venda de esquina. Você pode colocar e estocar em casa. Antes você não precisava disso. Quando você não tinha muita tecnologia, você precisava do quê? Do outro ser humano mais do que precisa hoje. Correto. Qual é a grande questão? À medida que você autonomizou, em especial nos grandes centros, as pessoas passaram a reivindicar cada vez mais direitos. Aí vem um demagogo de você tem direito a tudo isso mesmo, mas não diz qual é o dever. Sim. E o indivíduo se autonomiza, tem os direitos, sem achar que tem deveres, e eles começam a criar separação da sociedade. Dizendo, não preciso disso, eu sou um cidadão do mundo. Esquece a cultura dele. Fica perdido, sem identidade. Ele fica totalmente perdido. Mas aí, quando você joga e lança esse problema, você diz assim, mas então... O que aconteceu, afinal de contas? A esquerda tomou conta desse discurso de autonomia para usar todo mundo a partir de uma lógica de você tem que me ajudar a desestruturar ou a derrubar esse sistema que está, porque ele é o causador da tua pobreza. Você já tem autonomia, mas você não é rico.
Aí eles ficam usados. O pensamento do Karl Marx, né? É bem marxista. É uma forma de... destruir a família, destruir a... É uma forma... Você destrói a família, você destrói a propriedade privada. Por que vieram os conservadores? O que os conservadores vieram? Resgatando esses elementos, a sociedade só existe porque tem esses pilares. Sim. Essa que é a jogada. Aí algumas pessoas passaram a demonizar os conservadores, são nacionalistas, xenófobos. Não. O conservador, ele é patriota tal qual os militares são. Qual é a diferença entre ser nacionalista e ser patriota? O nacionalista, ele vê uma coisa homogênea. Todo mundo é igual, porque biologicamente, o que quer que seja. O patriota não. Ele diz, nós temos que cuidar um dos outros porque somos irmãos. É isso. Independentemente das diferenças que a gente tem. Então, o conservador, ele é patriota, mas estão demonizando. Essa é a demonização. Olha, tem uma coisa que foi perguntado sobre a guerra, né? Certo. Se eu for explicar a guerra, quando eu falei dessa lógica, para não ficar papo de esquizofrênico da minha parte, né? Se eu for explicar essa lógica toda de como a guerra começa, o que a gente vê? A guerra começou porque a Rússia queria, de todas as formas possíveis, garantir a sua segurança. O Putin não é santo. Isso não é isso que está sendo colocado. E para garantir essa segurança, eles fizeram todos os movimentos já articulando um problema com a Ucrânia. Se a Ucrânia entra na União Europeia, é uma coisa. Mas ela não pode entrar na OTAN. Boa. De defesa igual o xadrez, você falou. E mais, eles não poderiam permitir que aquela área que circula o Mar de Azov, que é o Donbass, que é composto de Donetsk e Lugansk. Depois, mais abaixo, você tem Zaporizhia. Depois você tem Kherson. Depois você tem a saída para o mar, né? Tem a Crimeia. Não deixa saída para o mar para a Ucrânia e cria uma frente para controlar o Mar de Azov. Essa era a lógica da Rússia. E eles foram à guerra por essa razão. Não significa que são santos, porque estão se defendendo. Não é isso. Não, Putin não. Putin não. Não significa isso. Mas essa é a lógica. No Putin? Olha, já nem sei mais, cara. Certo? Nossa, já está quase acabando. Deixa eu mostrar o livro aqui agora para você. Ô, professor, volta aí para a gente trocar ideia. Uma pergunta pro senhor. Gostei do professor. É uma honra, cara. Volta aí pra eu fazer uma pergunta pro senhor. É isso aí. Tá à venda, né? Tá à venda nas livrarias. Tá à venda. Ele vai ser reeditado em setembro. Boa. Tá. Esse aqui é meu, né? Posso ler? Por favor. Então vou ler. Eu faço uma dedicatória até. Gostei. Eu? Foi bom. Eu ler também. Muito bem.